Olá para você que acompanha Notícias Agrícolas. Nós estamos aqui na Semana Internacional do Café, acompanhando aí as novidades para o setor, e a gente vai falar de um mercado agora que tem aí como princípio básico beneficiar todas as pontas da cadeia. A gente está falando aqui então de um mercado que vai desde o produtor até o consumidor final. E para contar para a gente o que é essa novidade, eu converso aqui agora com o Carlos Renato Teodoro. Ele é presidente da Cafesul. Afinal de contas, Carlos, do que nós estamos falando, o que vocês estão lançando aqui hoje na SIC? Pois é, nós estamos falando de comércio justo, né? As organizações que estão aqui têm uma certificação internacional chamada Fairtrade para o comércio justo. Essa certificação tem sede na Alemanha. A gente trabalha no conceito da sustentabilidade ambiental, social e econômico, onde nós temos que atender algumas condicionantes sociais e ambientais e, por atender essas condicionantes, nós recebemos um preço diferenciado pela saca do café e um prêmio social em cima desse valor da saca de café. Alguns exemplos das condições que a gente tem que atender: nós temos um uso restrito de agrotóxico, não é necessariamente orgânico, mas se for orgânico a gente ainda tem um prêmio adicional por conta de ser. E na parte social, né, você não ter trabalho escravo, trabalho infantil, ter todos os empregados registrados, ou se for um parceiro que tenha contrato. E atendidas essas condições, a gente tem um preço mínimo de garantia, que é uma coisa muito importante para o produtor, no momento que nós estamos vivendo, né, de queda de preços, e um prêmio social que ele vem à parte, no caso do café, por saca vendida, e para outros produtos também a gente tem essa coisa do prêmio social, que ele vai para uma conta específica, onde esse dinheiro fica depositado. A gente faz um planejamento anual de aplicação desse prêmio em várias áreas, inclusive nas áreas ambientais, sociais e na estruturação da cooperativa. E esse prêmio a gente leva em assembleia um planejamento de aplicação dele ao longo do ano. Na safra seguinte, na assembleia seguinte, prestamos conta do ano anterior e propomos, né, o planejamento do ano seguinte. O mercado Fairtrade, ele já existe lá fora, né? Pelo que você está me contando aqui, que ele nasceu na Alemanha e nós estamos introduzindo ele no Brasil. Por que agora, em 2022, a gente está chegando, e qual é o trabalho que a gente vai ter educacional de mostrar isso, tanto para o produtor, mas também para o consumidor final? Isso. Normalmente, as nossas organizações vendem para os países da Europa e dos Estados Unidos. Então, a gente fala que é uma relação sul-norte, né? Nós, produtores, vendendo para o norte, onde estão os consumidores. Lá, esse conceito de fair trade, de comércio justo, o selo é conhecido, porque já existe todo um trabalho, né? Nós temos organizações dentro desses países que desenvolvem o conceito, faz isso que a gente está fazendo aqui, divulgar o conceito. Então, é o mercado que a gente tinha. Quando veio a pandemia, né? A gente teve todo aquele problema de logística, começamos a sentir a necessidade do seguinte: por que não vender e difundir a nossa marca aqui no mercado interno, né? Na América Latina e no Caribe, que é a nossa região. E aí estamos com um piloto no Brasil, que é o que está sendo lançado aqui, onde nós estamos trabalhando o conceito do comércio justo, a marca Fairtrade, e os produtos que a gente produz para serem comercializados no mercado interno com esse conceito. E qual é a proposta? Por exemplo, um consumidor lá na Europa, quando ele vai numa gôndola, que ele vai comprar um produto, que ele olha aquele selo, ele sabe o que tem por trás dele, que é aquilo que eu te falei. Todo o trabalho social que a gente faz, o dinheiro do prêmio, a gente faz diversos projetos, que a gente divulga esses projetos, né? Como forma a gente fala de incidência, né? De mostrar o que está sendo feito, porque não é simplesmente ganhar o prêmio, a gente tem que fazer alguma coisa. Então a gente tem projetos: recuperação de nascentes, fossa séptica nas propriedades, ajuda a instituições de caridade, hospitais, tudo isso a gente usa uma parte do prêmio para fazer esses projetos sociais e ambientais. E você estava me contando que tem um perfil de produtor, né, que se enquadra nessa certificação. Nós estamos falando para que tipo de produtor, Carlos? A nossa certificação ela tem um detalhe muito interessante. Ela é uma certificação coletiva. Então, você não consegue certificar, por exemplo, dentro da nossa cooperativa, um grupo de produtores. Algumas certificações permitem isso, né? A certificação Fairtrade, ela tem que certificar a organização como um todo, então todos são certificados, todos têm que cumprir a norma. Se um de nós descumpre alguma norma, eu falei dos produtos proibidos, digamos que pega um produto lá que é proibido, essa é uma não conformidade maior, todos são punidos, porque a gente pode ter certificação suspensa ou realmente sair do sistema. Então ela é coletiva e voltada para o pequeno produtor.
Então a gente tem uma regra na norma que é 66% dos nossos sócios e das nossas vendas tem que vir de pequenos produtores. Os outros 34% de grande. Aí, dentro da norma, tem uma caracterização do que é pequeno e grande. Mas não foge muito do perfil que a gente tem da agricultura familiar aqui no Brasil, né? A maioria dos nossos produtores são agricultores familiares. Como é que a gente vai fazer esse trabalho com o consumidor final? Porque, pelo que eu entendi das informações de vocês, a gente começa pelo Sudeste, justamente a nossa maior região produtora de café. E eu queria entender por que a escolha do Sudeste. E a gente já sabe, Carlos, que apesar de tudo isso que aconteceu nesses últimos 2 anos, o consumo no mercado interno ele se manteve, né? O consumidor ele pode mudar o tipo de café, mas ele não deixa de tomar o cafezinho dele. Qual que é esse trabalho que a gente vai ter com o consumidor final agora? A CLAC, que é a nossa coordenadora latino-americana, né? Coordenadora latino-americana para o Caribe e América Latina, ela fez um trabalho, uma pesquisa, contratou uma consultoria, a Euromonitor, que fez toda uma pesquisa de mercado para a gente identificar no Brasil quais as cidades que teriam um perfil e um entendimento maior do conceito. Porque aí a gente começa por aí, até para facilitar a chegada ao consumidor com o produto. Então, vai ser feito agora um planejamento todo de marketing, aqui já é uma parte o pontapé inicial, digamos assim, mas nós vamos fazer todo um trabalho, aí vamos fazer junto às indústrias que queiram colocar um selo numa embalagem, como você vê um orgânico, um rainforest, vai ter um selo Fairtrade lá. E todo um trabalho de divulgação dos conceitos de marketing. A gente tem alguns projetos com universidades e cidades, que é Universidade do Comércio Justo, Cidade do Comércio Justo. Qual é a proposta? A gente faz um trabalho dentro da cidade. A nossa cidade, por exemplo, Muqui nós temos 3 cidades no Brasil já que são Boa Esperança, Poço Fundo e Muqui, onde a gente faz um trabalho em escolas, com os alunos, trabalho com a comunidade para difundir o conceito. Nas universidades, da mesma forma, os universitários, matérias que tratem do assunto, eventos anuais, falando de comércio justo. Então, isso tudo vai acontecer agora com mais força, para que o consumidor nosso também, quando olhar para aquele selo, saber o que está por trás dele, todo esse trabalho que a gente desenvolve nas nossas cooperativas e associações certificadas. E aquela pergunta que eu fiquei muito curiosa quando eu entendi a proposta, o que é esse comércio justo para o produtor? Pois é, o produtor, nesse caso, ele tem o preço mínimo de garantia, né? Que ele tem uma característica que é, se o mercado estiver acima, o comprador, né, o nosso cliente, vai pagar o valor de mercado. Se o mercado cair abaixo de um determinado valor, no mínimo aquele valor. Então já é um benefício enorme. E o segundo, o prêmio, a gente reverte em diversos projetos para ele. Então, assistência técnica, 25% do prêmio. Obrigatoriamente a gente tem que aplicar em qualidade e produtividade. E o restante a gente faz esses projetos ambientais e sociais, a maioria nas comunidades onde eles vivem, onde a gente atua, ou nas próprias fazendas, né? Com algum investimento em estrutura. Desenvolvemos projetos de gênero. Nós temos aqui 3 cooperativas que têm trabalho com um grupo de mulheres, marca de café feminino. Na nossa cooperativa temos, nossa chama Pó de Mulheres, tem o café feminino da Copifam. Então, assim, tudo isso a gente desenvolve com esse prêmio que a gente recebe. Então, a gente leva um benefício adicional ao nosso produtor. E as cooperativas mais estruturadas estão começando a industrializar seus produtos. Então, a gente vai ter o produto licenciado numa empresa como uma Três Corações, uma Nestlé que queira licenciar para usar o selo, mas também nas nossas marcas próprias. E para quem estiver nos assistindo e quiser ter essa certificação, como é que começa, quem que procura, onde que encontra vocês? O passo inicial é pela CLAC, coordenadora latino-americana, porque ela vai dar as orientações iniciais dos primeiros passos a serem dados, porque tem todo um processo que você tem que fazer de preparação nas propriedades, né, para chegar o momento de você pedir uma auditoria para realmente receber o certificado. Para você que acompanha Notícias Agrícolas, eu agradeço a audiência e companhia, mas não sai daí, já já a gente está de volta, ainda tem muita SIC para acontecer, fica aí.